Finalmente, depois de mais de 24 anos, o arco do gigante Zilbath chegou, e teremos muitas emoções novas, um novo inimigo e até mesmo um novo treinamento. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e Elbaf é um arco que esperamos desde Little Garden e finalmente ele chegou. Então neste vídeo vamos ver tudo o que nos espera e que terá no arco de Elbaf, como o novo vilão, os novos personagens e também o novo treinamento. Então eu peço que se você gosta dos vídeos do canal, para você deixar o seu like, porque isso de verdade é uma ajuda gigantesca. Mas então com isso, vamos agora para o novo arco de One Piece. Finalmente, Luffy e o Chapéu de Palha estão indo para a próxima ilha, o Reino dos Gigantes Elbaf. No capítulo 1022, eles já começaram a partir em direção ao seu próximo destino, e um novo arco começa, com uma nova aventura se aproximando. Então nesse vídeo vamos ver tudo o que irá acontecer no arco de Elbaf, e esse com certeza vai ser um dos melhores arcos da história, começando então com o reencontro com Shanks. Há muito tempo esperamos o reencontro do Luffy com o Shanks. Desde o primeiro capítulo, Luffy fez uma promessa que eles iriam se reencontrar quando Luffy se tornasse um grande pirata. E não tem como negar que atualmente Luffy é um dos maiores piratas do mundo. No capítulo 1076, descobrimos que Elbaf é um dos territórios do Shanks, com ele sendo querido por vários gigantes. Então com certeza esse será o local que teremos o grande reencontro do Luffy e do Shanks. E esse não será um reencontro qualquer, Luffy terá um grande treinamento para dominar o Haki em sua forma absoluta. E existe um paralelo muito interessante entre os arcos antes do time skip e depois do time skip, como por exemplo Arlong Park e a Ilha dos Homens Peixes, onde os inimigos eram tripulações de Homens Peixes, como Alabasta e Dressrosa, com o oponente sendo um Shichibukai que escravizou um reino. Temos também Skypiea e Zou, sendo uma civilização não humana, estando isolada em locais muito altos, e assim por diante, até chegar em Egghead, que é um paralelo de Marineford, onde uma tripulação Yonkou tenta impedir o governo mundial de executar uma pessoa, e nos dois casos não tem sucesso. Barba Branca não salvou Ace e Luffy não salvou o Vegapunk, e inclusive a forma como os dois são executados é muito semelhante. E então chegamos ao arco de Elbaf, que será um paralelo do pós-guerra e também do time skip e do treinamento de 2 anos do Chapéu de Palha. Então com certeza teremos um novo momento de treinamento em Elbaf. Como já vimos, Shanks possui um dos Haki mais fortes de One Piece, e Joy Boy do passado também tinha um Haki monstruoso, mas mesmo isso não foi o suficiente para vencer o governo mundial. Então Luffy também precisa aprimorar o seu Haki, que ainda por mais forte que ele já esteja, ainda não está no seu ápice, e Shanks é a pessoa perfeita para isso. O homem que navegou com o rei dos piratas e herdou suas técnicas, é aquele que ensinará o Luffy, assim como eu também acredito que os outros membros dos Piratas do Ruivo treinarão os outros Chapéus de Palha, como Ben Beckman treinando Zoro com as suas técnicas de espada, Luke Roo treinando Sanji e até mesmo Sop sendo treinado por seu próprio pai Yasopp, o ensinando a ser um atirador ainda mais habilidoso. Afinal, os Chapéus de Palha precisam estar preparados, porque chegou a hora de ir atrás do One Piece. E com isso chegamos no segundo ponto, o reencontro com Law e Kid. Após saírem de Wano, Luffy, Law e Kid decidiram pegar caminhos diferentes, e então cada um deles seguiu por uma das 3 agulhas do log pose. Luffy foi para a ilha mais à esquerda, que acabou sendo Egghead. Kid foi para a ilha do meio, que é Elbaf, e Law pegou a ilha mais à direita, que ainda é desconhecida, mas cada um dos 3 tiveram suas dificuldades. Ao chegar em Elbaf, Kid imediatamente se encontrou com a tripulação do Shanks, e por sua raiva contra os Piratas do Ruivo por vários motivos, inclusive por ter sido eles quem arrancaram um de seus braços, Kid imediatamente se prepara para atacar.
mas Shanks, com sua visão do futuro, conseguiu ver o ataque do Kid e todo o dano que ele causaria, e então ele agiu rapidamente. Shanks pulou no navio dos piratas do Kid e com um único golpe ele derrotou o Kid Killer e ainda deu permissão para Dory e Brog afundarem o seu navio, jogando todos os piratas Kid no mar. E por mais que ainda não sabemos o que aconteceu com eles, é muito improvável que Shanks tenham os deixado para morrer no mar. Com certeza todos os piratas Kid foram resgatados e presos em Elbaf, pelo crime de atacarem a ilha. Já agora Law acabou se encontrando com Barba Negra na sua ilha, e ele junto com toda sua tripulação foram completamente derrotados. E no final, apenas Law e Beppo conseguiram fugir, com Beppo pegando Law já completamente sem forças e fugindo para o mar, nadando até a ilha mais próxima para que eles consigam sobreviver aos piratas do Barba Negra. E como Law pegou a ilha mais à direita, a próxima ilha que está mais perto é a própria ilha do Reino de Elbaf. Então no fim, ao chegar até o Reino dos Gigantes, Luffy se reencontrará novamente com Kid e Law. Kid estando preso no reino e Law chegando derrotado enquanto foge dos piratas do Barba Negra. E os três supernovas mais uma vez estarão juntos novamente. E com isso então, temos agora o próximo ponto, o despertar do Usopp. No arco de Little Garden, Usopp conheceu os gigantes pela primeira vez e imediatamente ficou fascinado com o orgulho de guerreiro que eles possuem, tendo naquele momento o seu grande sonho, ser um bravo guerreiro do mar. O Usopp disse naquele momento: um dia eu perderei tudo o que tenho e no meu leito de morte, sozinho em uma ilha deserta, eu ainda me orgulharei da minha vida e nos meus últimos minutos eu direi: sou Usopp, o bravo guerreiro do mar. Com essas palavras, podemos perceber que o sonho do Usopp não é ser reconhecido por todos como um bravo guerreiro, mas ele próprio sentir isso, já que ele deseja morrer sozinho em uma ilha deserta e ainda assim estar orgulhoso do que se tornou. Isso entra muito no complexo de inferioridade do Usopp, já que ele já é um bravo guerreiro, porém ele precisa se sentir um. E para isso acontecer, ele precisa ser reconhecido como um guerreiro pelos próprios gigantes, aqueles que o inspiraram a ter esse sonho. E por isso, Elbaf é o momento em que o Usopp realizará o seu grande sonho. Porém, não é tão simples assim impressionar os gigantes, e o Usopp vai precisar de um grande despertar em suas habilidades para que isso se torne possível, e seu novo poder será um Haki do Rei poderoso. Eu acredito muito que o Usopp despertará o Haki do Rei, e tem vários indícios disso ao longo da história. Na batalha que ele teve contra Perona em Thriller Bark, o Usopp estava claramente na desvantagem, mas de repente ele consegue assustá-la e faz ela desmaiar. Algo semelhante acontece contra Sugar em Dressrosa. Quando estava prestes a ser derrotado, o Usopp faz uma careta tão assustadora que a Sugar desmaia. Mas e se eu te falar que na verdade isso não foi por acaso, foi o seu próprio Haki do Rei sendo liberado em momentos de tensão, assim como aconteceu com Luffy antes dele dominar esse poder completamente. Quando Shanks entra no navio do Barba Branca, ele libera o seu Haki e nocauteia no mesmo instante vários piratas. E quando comparamos esses piratas nocauteados pelo Haki do Shanks com a Perona e a Sugar nocauteadas pelo Usopp, percebemos que eles são muito semelhantes, até mesmo a espuma saindo pelas suas bocas. Então o Usopp pode ter o potencial para usar esse Haki, afinal, Haki do Rei se trata de uma forte vontade, e o Usopp é uma das pessoas com a maior força de vontade de toda a história. Apesar de ser fraco comparado ao Luffy e seus outros companheiros, e ele saber disso, ele ainda assim continua firme, lutando contra seus inimigos. Isso é uma demonstração gigante de força. Mesmo sendo derrotado, o Usopp ainda se levantava. Mesmo sabendo que não tinha chances, ele ainda estava de pé, sendo claro covarde às vezes sim,
mas quando precisa ajudar seus companheiros, ele está lá engolindo todo o seu medo. Essas são as qualidades de um verdadeiro conquistador. Então o Soap usando o Haki do Rei é algo que eu acredito que aconteça em Elbaf, e eu também quero muito ver isso. E esta será a chave para ele finalmente se tornar um bravo guerreiro do mar. Ao despertar seu Haki e nocautear os gigantes, ele imediatamente será reconhecido pelos gigantes como um grande guerreiro, fazendo ele finalmente realizar seu sonho. Mas além disso, teremos segredos sendo revelados no arco de Elbaf, como a grande árvore que se estende pelos céus. Sempre que o reino de Elbaf nos é mostrado, podemos ver uma enorme árvore na ilha, que é tão grande que nem conseguimos ver o seu topo. Esse é um grande mistério de Elbaf, e esta árvore com certeza representa a árvore Yggdrasil, da mitologia nórdica, o que faz muito sentido, até porque os gigantes seguem um padrão viking, sendo uma representação da cultura nórdica em One Piece. A Yggdrasil é uma árvore gigantesca dita ser aquela que liga os mundos por meio de seus galhos. Isso é interessante porque no capítulo 238, Gunfall revela que existem duas maneiras de entrar em Skypiea. Uma era a maneira correta, uma entrada oeste, e a outra era a maneira incorreta, pegando um Knock Upstream, e foi exatamente o que os Chapéus de Palha fizeram. Isso nos mostra que existe uma outra maneira de entrar em Skypiea, mas para que isso seja possível, teria que existir algo que alcançasse pelo menos 10.000 metros acima do nível do mar, e a única coisa que vemos com esta capacidade é a enorme árvore de Elbaf, que sendo a representação da Yggdrasil, a árvore que une os mundos, será aquela que une a superfície ao reino dos céus. Esta enorme árvore também pode ser a árvore do tesouro Adão, que já descobrimos por meio do Frank ser uma árvore lendária, com a madeira mais resistente do mundo. Assim teríamos um paralelo entre a árvore Eva e a árvore Adão. Eva espalha suas raízes pelo fundo do oceano, e Adão espalha seus galhos pelos céus. Uma liga às profundezas do mar e o outro às alturas do céu. E com Elbaf sendo uma das entradas diretas a Skypiea e as Ilhas do Céu, isso também nos diz que será nesse arco que teremos a aparição de Urouge, o único supernova que ainda não teve nenhum destaque. Após o time skip, todo o arco tivemos a aparição de um novo supernova, e com Bonnie em Egghead, o único que falta é Urouge, um membro das raças do céu, sendo um Birkan, e a última vez que o vimos, ele estava em uma ilha do céu chamado Terminal dos Balões, então é muito provável que o veremos em Elbaf. E claro, como qualquer outro arco, teremos um grande inimigo. Temos algumas possibilidades para o inimigo do arco de Elbaf, sendo o primeiro deles o próprio Barba Negra, que seguindo Law pode chegar em Elbaf. Mas eu sinceramente acredito que não será esse o caso, ainda está cedo para enfrentar o Barba Negra, e até mesmo parece que ele já voltou para o seu território, e é por isso que eu acredito que o vilão será o gigante Loki. Loki é o príncipe de Elbaf, ele foi mostrado apenas em silhueta até agora, mas alguns anos atrás, Loki encontrou Lola, a filha da Big Mom, por quem ele se apaixonou à primeira vista. Big Mom então arranjou um casamento entre ele e Lola, na esperança de consertar o seu relacionamento tenso com os gigantes, e ganhar acesso ao exército de Elbaf. Porém, a Lola fugiu por querer se casar com alguém que ela realmente amava, e Big Mom tentou substituí-la por sua irmã gêmea Typhon. No entanto, os gigantes perceberam o truque e o casamento foi anulado, com a inimizade entre os dois lados aumentando ainda mais do que antes. Loki é um deus da mitologia nórdica, conhecida como o deus da trapaça e da travessura. Na cultura nórdica, o maligno Loki é acorrentado pelos deuses. Ele se vinga criando gigantes semelhantes a lobos, um dos quais engole o próprio sol. Por causa dessas referências a Loki ser um inimigo e ele ter destruído o Sol, é bem possível que ele possa ser um inimigo em Elbaf, mas ao mesmo tempo,
todos os gigantes parecem o respeitar profundamente. Quando Loki decidiu se casar com a filha da Big Mom, eles o apoiaram, mesmo odiando Big Mom com todas as suas forças. É claro que isso pode ser apenas pelo seu status de príncipe e seu poder militar, mas ele também pode ser realmente adorado por todos os gigantes. Então, também existe a possibilidade de não haver oponentes nesse arco, até porque será mais um arco de treinamento, assim como o pós-guerra e o time skip. Mas, de qualquer forma, Elbaf será um dos melhores arcos da história, e depois de tanto tempo esperando, sua hora finalmente chegou. Finalmente, veremos o arco dos gigantes.